Um outro assunto. O Ceará, que é o quarto estado com mais mortes violentas em 2025, vivencia uma disputa entre duas das maiores facções criminosas do país. Com isso, os criminosos passaram a dominar regiões inteiras. O nosso repórter Matheus Dias tem os detalhes, chega com mais informações. Boa noite, Matheus. Existem cidades que já são consideradas fantasmas devido à expulsão de famílias de vilarejos, é isso? Conta pra gente. É isso sim, Koba. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Esse recorte, então, total do estado do Ceará, ele é muito puxado por um recorte menor de uma comunidade, a comunidade chamada Jacarezal, que fica ali na cidade de Pacatuba, a 35 quilômetros de Fortaleza. Essa cidade é considerada fantasma porque cerca de 30 casas foram abandonadas pelos moradores que se sentiram coagidos ali por membros de facções criminosas, membros esses que chegaram nas comunidades, picharam os muros e também intimidaram vários dos moradores, e eles saíram com bastante pressa, viu, Koba? Abandonaram a comunidade ali, mas levaram móveis, levaram portas, janelas e até telhas dos imóveis durante a fuga. Toda essa situação, segundo especialistas, é por conta das facções de expulsarem os moradores, é porque agora eles usam essas residências para fazer ali a prática do crime organizado, para o tráfico de drogas, mas também até para aluguéis desses imóveis e trazer a rentabilidade para essas facções criminosas. A gente tem que dar um contexto aqui, mesmo que breve, mas para falar como que passa esse estado do Ceará já há pelo menos 2 anos que é fiscalizado isso pelo atual governo. No caso, são duas facções criminosas que estão em guerra no estado do Ceará. A gente fala do Comando Vermelho, facção criminosa que é proveniente do Rio de Janeiro, mas tem se instalado cada vez mais no Ceará, e isso acabou fazendo com que outra facção criminosa, essa facção de nome Guardiões do Estado, se visse então em combate com o Comando Vermelho. Guardiões do Estado, então, essa facção se uniu com uma outra facção chamada de Terceiro Comando Puro, essa também proveniente do Rio de Janeiro. A guerra então começou e transformou o estado do Ceará em uma terra com muita violência e com números alarmantes. Só no ano passado foi verificado pela Secretaria de Segurança Pública que mais de 3.000 assassinatos em crimes violentos aconteceram. Em 2024, mais de 3.300 assassinatos, todos em crimes, seja feminicídio, seja homicídio, seja roubo com armas de fogo, todo tipo de crime considerado violento pela Secretaria de Segurança Pública, fazendo com que o estado do Ceará se veja no mesmo patamar que o país como um todo na questão da segurança pública, tema tão debatido. No Ceará não é diferente. No Ceará, então, governado pelo petista Eumano de Freitas, que se vê, então, com um problema, uma dor de cabeça para tratar ali da segurança pública, mas diz que o trabalho tem sido feito quando aponta dados de que só no ano passado, mais de 2.400 criminosos apontados como autores de homicídios foram presos, viu, Koba? Muito obrigado, Matheus Dias, falando aqui de São Paulo. Deixa eu chamar aqui o delegado Palumbo. Palumbo, as famílias estão indo embora, estão saindo de vilarejos inteiros. Como é que isso não é terrorismo? Se as pessoas se aterrorizam ao ponto de deixar aquele local, às vezes onde se criaram, formaram suas famílias, têm suas propriedades, como é que ainda existe um posicionamento tão grande para resistir a chamar isso de terrorismo? Eu entendo que isso é terrorismo, assim como você e boa parte, a maioria dos nossos telespectadores e ouvintes. Mas quando você tem um governo fraco, é isso que acontece. O crime deita e rola. E é isso que vai continuar acontecendo. Agora tem até mais uma facção, Guardiões do Estado. Tem que ser guardiões do cemitério. A polícia tem que fazer o seu trabalho. Mas como você vai fazer o seu trabalho? Como que a polícia vai fazer o seu trabalho com organizações de direitos humanos que só defendem bandidos? Com boa parte dos políticos, inclusive este que o governador faz parte, que defendem bandidos, que não querem ver o encarceramento, que é a soltura, quer colocar a tornozeleira, que não quer colocar a facção como terrorista, que não quer acabar com a progressão de regime. E se a polícia fizer alguma coisa, olha, foi massacre, olha, não pode. Massacre é o que está acontecendo com essas famílias que são expulsas, que têm o celular, que tem que levar o telhado, que tem que levar a janela. Isso sim é massacre, isso sim é terrorismo. Mas será que a polícia tem liberdade? Vamos usar o exemplo do Rio de Janeiro, onde teve uma operação onde centenas de ladrões, criminosos, traficantes foram mortos em legítima defesa. Olha a quantidade de defensores que apareceu para defender os bandidos.
Teve até uma especialista de segurança que falou uma barbaridade, que com uma pedra você pode neutralizar um traficante. Olha o nível das pessoas que se intitulam especialistas de segurança. Que conhecimento que tem uma senhora que fala uma barbaridade dessa. Para quem é operador ou já foi operador de segurança pública, você escuta aquilo e fala, não é possível. Eu estou num teatro, é stand-up, é comédia, eu não estou ouvindo uma barbaridade dessa. O que tem que se fazer? A lei é fraca. Mas aí o Ministério Público, o Poder Judiciário, o governador tem que pegar e soltar a polícia. Mas não é soltar para cometer irregularidade, ilegalidade. É uma ordem. Se o traficante apontar a arma para você, não morra, mata. Porque você pode matar, em legítima defesa. Mas qual é o respaldo que tem esses policiais? Será que se eles forem lá num confronto e matarem 10, vai acontecer algum tipo de represália? Será que realmente terá apoio da sociedade? Duvido. Da sociedade, sim, mas duvido que vai ter apoio por parte do governador. Eu me lembro quando eu era o 01 aqui da divisão do Garra, que é um grupo da divisão de operações especiais, onde houve a morte de 10 bandidos que estavam assaltando residência no Morumbi. O que, desculpe o termo, encheram a nossa paciência, literalmente, essas organizações de direitos humanos, essas organizações que defendem bandido, ouvidoria, a gente não fica com medo da troca de tiro. A gente fica com receio desse tipo de represália que vem depois desses especialistas de segurança que põe um óculosinho, pinta o cabelo de laranja, de azul, sei lá de que cor, e fala que com uma pedra você neutraliza um traficante e que não precisava atirar num bandido que está portando um fuzil 762. Aí fica quase difícil. Enquanto a gente tiver governo frouxo, isso vai continuar acontecendo. É isso aí, Palumbo. Me lembrei de uma cena, você, num debate desses aí, a pessoa coloca o óculos e produz regras, não é isso? Ou fica produzindo regras, né, o Palumbo? Fala aí, Diego Tavares. Acho que eu quero propor um exercício aqui para a nossa audiência. Vamos imaginar que na cidade mais distante dos Estados Unidos da América, um grupo se reúna, se armem, lá é muito mais fácil o acesso às armas do que aqui, e decidam que vão tomar para si uma cidade. O que será que vai acontecer com essas pessoas? Que fim será que elas levarão? Eu garanto para a nossa audiência que nem presas essas pessoas serão diante do grau de ameaça que isso representa para a unidade do Estado. Aqui no Brasil, a gente vive uma letargia, a gente vive um estado de frouxidão em relação ao absurdo que produz esse tipo de efeito que, quando a gente ouve, já parece que é algo normal, já parece que é algo que faz parte da nossa paisagem aqui. Uma organização criminosa tomando parte de um território para ali empregarem as suas atividades de venda de drogas, de tráfico de armas, enfim, e todo outro tipo de atividade que o crime organizado produz. Então, quando nós naturalizamos esse tipo de absurdo, o que nós estamos dizendo é que não existe ordem constitucional no Brasil, que não existe um Estado disposto a proteger o seu povo. Isso é um estado de coisas muito perigoso. Isso nos faz ter a certeza de que aqui não existe mais Estado democrático de direito, de que aqui não existe mais lei, de que aqui não existe mais nada. Aqui existe uma grande selvageria, uma grande lei da selva, de que sobrevive o mais forte. E hoje, infelizmente, a aparência que tem é que o Estado nem é o mais forte. Eu me lembro de um episódio muito emblemático também nesse sentido, a respeito do furto de metralhadoras .50 num quartel aqui no estado de São Paulo, na cidade de Barueri, salvo engano. E apurou-se que as pessoas que furtaram essas metralhadoras .50 tentaram fazer a venda dessas metralhadoras para o crime organizado, que se recusou a adquiri-las porque, segundo os compradores do crime organizado, essas metralhadoras seriam obsoletas. Então nós temos organizações que são muito fortes do ponto de vista econômico, tudo que nós repercutimos aqui diuturnamente sobre o poder econômico das facções militam a esse favor. Nós temos organizações que são muito fortes do ponto de vista bélico e nós temos organizações que estão agora tomando conta das próprias instituições de Estado. Será que o Brasil já não é, como disse o juiz naquele caso da delegada que foi presa por ligações com o primeiro comando da capital, será que nós já não somos de fato um narco-estado e nós não percebemos ainda? Nós só não nos demos conta ainda? O que está faltando para as nossas autoridades entenderem que nós estamos vivendo uma guerra, de que tem pessoas que estão invadindo o nosso país, estão tomando para si parte do território, estão ali nesse território impondo os seus símbolos, estão ali impondo o seu hino, estão ali impondo as suas leis
Eu fico aqui me questionando o que está faltando em qualquer outro país do mundo. Essa situação que nós estamos noticiando aqui a respeito do Ceará motivaria que o governo federal agisse com toda a força possível para retomar esse território. Motivaria, inclusive, que o governador respondesse por isso como crime de responsabilidade, porque foi negligente ao ponto de deixar que uma cidade inteira se perdesse para as facções criminosas. Então, esse processo de naturalização desse absurdo, infelizmente, está conduzindo o Brasil para um processo de narcoestatização acelerado, se é que esse processo de narcoestatização já não se consolidou por aqui. É muito triste, fica aqui a nossa solidariedade ao povo cearense e os nossos votos de que essas pessoas possam um dia, diante de um governo um pouco mais eficiente, retornarem para os seus lares. Só confirmando, Diego, foi em Barueri, sim, foi em 2023, em outubro, 21 metralhadoras do Exército que foram furtadas. Agora são 19 horas, 27 minutos, intervalo para você que está na nossa rede de rádios. Por aqui seguimos, quero também a opinião do Mota. Mota, mas a gente tem no nosso Congresso PEC da Segurança, CPI de crime organizado, PL antifacção. Tem como resolver? Olha, Koba, eu acho que diante dessa notícia, eu já estou imaginando as pessoas do governo federal tomando uma providência imediata. Mandar um carregamento de TV Smart para os presídios do Ceará, né? Esse é o momento de lembrar como surgiram as facções. A primeira facção surgiu aqui no Rio de Janeiro, no presídio da Ilha Grande, devido à convivência entre pessoas de partidos de esquerda que tinham sido presos por envolvimento com terrorismo e guerrilha e conviviam com presos comuns. E aí doutrinaram, começaram a explicar para os presos comuns como é que se organizava essas operações. E aí surgiram as facções. Não existe nenhuma razão técnica, lógica ou financeira para que a polícia não tenha supremacia no confronto com os bandidos. Não é compreensível que estados como Rio de Janeiro e Ceará tenham áreas dominadas por facções criminosas. Eu quero lembrar aqui que tem muita gente que tem na cabeça essa visão do Rio de Janeiro, né, que essas coisas só acontecem no Rio de Janeiro. Então é bom uma notícia como essa para mostrar que isso está espalhado pelo Brasil inteiro. Agora, não se trata simplesmente de uma questão de tráfico de drogas, porque existe tráfico de drogas em Nova York, em Londres, em Roma, mas nenhuma dessas cidades tem territórios controlados por homens armados de fuzis. Aqui no Rio de Janeiro, você sabe, o Ministério Público aqui tem um mapa, eu já vi uma vez no escritório do Ministério Público o mapa das comunidades do Rio de Janeiro com as facções. Olha, aqui é facção tal, aqui é outra facção. Como é que nós chegamos num estágio desse? A resposta é, nós chegamos ali por uma mistura de ideologia, populismo e incompetência. E boa parte da responsabilidade está com os especialistas marxistas de segurança pública, que construíram essa situação de hoje enquanto recebem verbas públicas e levam uma maravilhosa vida burguesa. Quero mandar um abraço aqui para toda a nossa audiência, nos acompanhando aqui no meu Instagram, recebi aqui um post do Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, já esteve conosco aqui nos Pingos nos Is, amigo do Mota, não é isso? A gente tem também acompanhando aqui o Ivan Rafael Bueno, conselheiro da OAB, lá na cidade de Sertãozinho, na nossa audiência. O João Vinícius Mansur também, nosso colega advogado, conselheiro, os advogados mais influentes do Brasil, sempre conosco aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, viu? Você que está no YouTube, não deixa de curtir também, comentar, deixa aí a sua análise. Muito bom ter você participando com a gente. Agora, 19 horas e 31 minutos, nós estamos de volta para você que estava no nosso intervalo na rede de rádios, repercutindo essa situação agora que aflige a população no Nordeste também. Facções expulsando famílias inteiras de vilarejos, enfim, o crime organizado chegando também lá no estado do Ceará. Palumbo, traz a sua experiência aí de anos aqui de Polícia Civil no estado de São Paulo, onde se enraizou o PCC, né, que ainda é a maior facção criminosa no Brasil e atravessando fronteiras, é o que se chama de uma facção transnacional, né, que tem seus líderes até nos Estados Unidos, na Europa, em tantos locais do mundo. O que precisa para resolver essa situação aí? Você que está no Congresso, você acha que essas
CPI, projeto, PEC da segurança, tem jeito de resolver ou não vai alcançar o objetivo? A CPI do crime organizado, para quê? Para quê? Vamos voltar a projetos que vá ferrar a vida de bandido. A linguagem do povo é essa. O povo não gosta de ver um bandido roubando o celular e saindo na audiência de custódia, ou saindo primeiro que os policiais numa delegacia. Agora, a gente não vai acabar com isso se a gente tiver governantes frouxos. Vou citar um exemplo. Paraisópolis. Acertaram um policial. A rota foi para lá. O governador da época ligou: saiam daí. Que estímulo policial tem para trabalhar quando atinge um colega de farda? Aí vai a rota, uma unidade de elite, policiais extremamente capacitados, para uma das maiores comunidades aqui de São Paulo, maior, e aí, saiam daí. É governo o quê? Frouxo. O que está acontecendo agora no Ceará. Qual a atitude do governador? Concordo, tem que responder, crime de responsabilidade. Está dando apoio para as polícias? A polícia pode trabalhar? Ou a ouvidoria é aquele extremista esquerdista que só quer perseguir os policiais? Que não vai na casa dessas pessoas e perguntaram: onde vocês vão morar? Onde você vai colocar esse telhado que você arrancou da sua própria casa porque o traficante te arrancou? Vamos arrumar um lugar para você morar? Não, não. Tenho certeza absoluta que ninguém vai procurar essas pessoas. Mas o traficante, se a polícia matar, aí aparece. Tem especialista de segurança que pinta o cabelo e que fica em yacht club. Como o próprio Mota falou, burgueses que adoram palpitar. Coloca essas pessoas para morar um mês numa comunidade do Rio de Janeiro, para eles sentirem o que o povo da comunidade sofre. Porque falar, você estando num yacht club, ou estando num resort, ou estando num ar-condicionado, tomando uma aguinha gelada, é fácil, até a minha avó opina sobre segurança pública. Agora eu quero ver estar lá com o trabalhador, com aquela pessoa que tem que acordar 4 horas da manhã, ou com o motorista de Uber, que é abordado, não pela polícia, é abordado pelos traficantes do Rio de Janeiro e quase morre, aí ele abre o vidro e pede: desculpa, eu sou motorista de aplicativo. Tipo assim, não me mata não, traficante. Ou seja, tudo isso se criou por causa de governantes e políticos frouxos, que defendem bandido, que vê lógica no assalto, que acha que é normal roubar, que são coitadinhos. Vamos dar uma TV de 40 polegadas para eles assistir, sei lá o quê, uma artista aí famosa, como se isso fosse ressocializar. Você acha que um faccionado, ele vai assistir um filminho e ele vai se regenerar? Isso é piada de mau gosto. Enquanto o povo brasileiro, será que ele consegue assistir uma TV com internet? Claro que não consegue, porque se ele tentar ligar uma TV no celular dele no ponto de honor que ele tiver ido trabalhar, ele vai ser roubado. E quem é que vai ser defendido por esses mesmos políticos e governantes? Quem é que vai ser defendido? O traficante, esse mesmo, o ladrão, o bandido. Então, enquanto a gente tiver governo frouxo, Kobayashi, não adianta. A polícia vai ficar acuada, enxugando gelo, respondendo na corregedoria, na ouvidoria e tendo que sofrer processos administrativos porque cumpriu o seu dever legal. O policial não é pago para morrer. Traficante que sai armado, ladrão que sai armado com um fuzil, está disposto a atirar na polícia, tem mais é que tomar um tiro e sentar no colo do capeta, Kobayashi. Ô Diego, nessa CPI aí do crime organizado no Congresso, você acha que tem algum parlamentar lá que vai ter coragem de convocar o Marcola para prestar um depoimento? Ou o Fernandinho Beiramar? Ou não? Olha, Koba, eu tenho uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, que é através da qual eu ganho a minha vida e sustento a minha família. Eu jogo essa minha carteira fora se uma dessas grandes lideranças de facção criminosa, que estão sob custódia do Estado, forem convocadas para prestarem os seus depoimentos, para explicarem aos parlamentares como funcionam as entranhas do crime organizado.
evidentemente que mais essa CPI é um expediente para lacração de parlamentar, para que parlamentar possa achacar outras autoridades ali e fazer os seus cortes para as redes sociais e, em ano eleitoral, capitalizar muito politicamente com isso tudo. Haja vista que, conforme já dissemos aqui hoje, a segurança pública será o grande tema dessas eleições. Não é por CPI que nós vamos combater o crime organizado. Eu conclamo aqui a nossa audiência a prestar muita atenção no que está escrito aqui, para quem nos acompanha por imagens, evidentemente, no nosso geradores de caracteres. Eu vou até ler aqui para quem está na rádio entender o que está acontecendo. Facções criminosas expulsam famílias e assumem o controle de regiões. Facções criminosas estão tomando conta de cidades inteiras. Tem cidades se tornando cidades fantasmas no Brasil em razão da atuação do crime organizado. Não tem lei, não tem discussão parlamentar, não tem expediente investigativo que tenha condição de resolver uma situação como essa. Essa situação se resolve somente com demonstração de força do Estado, com a retomada dessas regiões. É uma situação de invasão muito semelhante a uma situação de guerra, muito semelhante a uma situação, para traçar aqui um paralelo, do que acontece entre Rússia e Ucrânia. Os ucranianos estavam lá num belo dia, nas suas casas, nas suas cidades, os russos chegaram, invadiram e tomaram conta daquele território. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Nós precisamos de uma resposta enfática, firme, dura, rígida do Estado para que isso não aconteça novamente, para que deem o exemplo a essas facções criminosas de que aqui existe lei, de que aqui existe ordem. Mas o que nós temos aqui, em resposta do governador do Estado, por exemplo, é o número de pessoas que foram presas em razão do cometimento de homicídios. Num trabalho brilhante que a polícia do Ceará faz, diga-se de passagem, porque sequer dispõe de recursos para fazer metade daquilo que está sendo noticiado pelo governador. Então, o que nós precisamos é de uma resposta muito dura, de uma resposta, um combate ao crime organizado, como se combate numa guerra, porque está muito claro que não existe ressocialização para essas pessoas, não existe forma de você pegar um faccionado que fez do crime a sua profissão de fé e devolvê-lo à sociedade, esperar que uma pessoa que porta um fuzil e que está disposta a tomar uma cidade vai trabalhar amanhã ou depois nos empregos comuns, que infelizmente aqui no Brasil não pagam muito bem, não pagam como paga o crime organizado. Então, o que nós ouvimos hoje a título de debate de segurança pública, em grande parte é uma fábula, é uma falácia para tentar acalmar o nosso coração diante de uma situação de guerra que nós vivemos nesse país. Não dá para naturalizar, para normalizar a tomada de territórios e a imposição de ordem pelo crime organizado. Isso cumpre ao Estado. É o Estado que tem que ocupar as regiões, que tem que fazer valer nas regiões aquilo que se chama lei. É o império da lei que faz um Estado democrático de direito. Se desaparece o império da lei, nós não somos mais um Estado democrático de direito. Ô Mota, e esses faccionados, eles têm muito mais medo, temor, respeito pelo Tribunal do Crime do que pelo Tribunal da Justiça. É o que se chama de ameaça crível, Koba. O Estado brasileiro deixou de ser uma ameaça crível, exceto, é claro, para as pessoas que escrevem em um estátua com batom. Aí a lei é dura e imperdoável. Agora, quando a gente examina o que acontece no Brasil, essas coisas já vêm de muito tempo, Koba. Eu sou um pouco mais velho que vocês, eu me lembro de uma cena, se eu não me engano, em 1984... ou 1985, aqui no Rio de Janeiro, era um grupo, naquela época não se falava facção, era um grupo de bandidos, de traficantes, na Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. E um deles apareceu na época no telejornal mais famoso com uma metralhadora dando tiros para cima. Isso foi em 1985. De lá para cá, a situação só piorou. Quando o cidadão comum olha o que acontece no Brasil hoje, o que a gente tem vontade de perguntar é: o que as pessoas responsáveis do Estado brasileiro estão fazendo que é mais importante do que lidar com essa situação? E eu não sei nenhuma resposta boa para essa pergunta, Koba. Difícil, né, Palumbo? O cidadão, as pessoas enxergarem no futuro próximo aí, na próxima década, 5, 10 anos, esse cenário mudar. A gente só consegue ver as facções crescendo, né? A gente pega a linha de crescimento em faccionados, em volume de dinheiro movimentado,
em empreendimentos. Antes era tráfico de drogas, depois tráfico de drogas e posto de gasolina. Agora é fintech, é todo tipo de mercado, imobiliário, carros de luxo, enfim, todo tipo de negócio envolvendo as facções criminosas. Qual é a chance desse negócio agora começar a ruir, diminuir, deixar de ter faccionado, deixar de movimentar muito dinheiro, deixar de ter essas frentes de negócio? A gente não consegue enxergar isso acontecendo num futuro próximo, né? Fica difícil, né, a gente acreditar, principalmente com o governo aí que não toma atitudes que deveriam tomar. O crime organizado, ele está na política, está entrando nas instituições, já visto que aconteceu aqui em São Paulo, uma delegada que a gente sabe que tinha conivência, né, ou participação com uma facção poderosíssima, que é o PCC, mas não é só na polícia. Eles também estão prestando um concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para a advocacia, para procuradores, estão em todos os locais. Enquanto isso, o governo romantizando. O bandido, ele tem que entender algumas coisas. Entre elas, se enfrentar a polícia, você vai morrer. Se você cometer crime e se entregar, você vai ficar preso e não vai ter benefício. Você não vai ter nenhum tipo de benefício. E dar instrumentos para que a Polícia Civil, para que a Polícia Federal, ela possa atuar para captar esse dinheiro do crime. Para sufocar o crime, não é só com tiro, porrada e bomba, desejando a morte do bandido num confronto. Não, você tem que tirar o dinheiro da facção. Como é que você faz isso? Através de instrumentos jurídicos. Não pode a Polícia Civil pegar um helicóptero, um barco do André do Rep, esse helicóptero servia para transporte de órgãos para que pessoas que precisam de um transplante sejam operadas rapidamente, em 1, 2, no máximo 3 horas, e depois devolve-se esse helicóptero. Trabalhei na divisão de operações especiais muito tempo e posso falar com tristeza que os policiais que arrancaram os adesivos desse helicóptero, que era do traficante, que arrancaram os adesivos da Polícia Civil, que era usado, porque ele não tinha a adaptação para ser um helicóptero para trabalhar no combate, não era blindado, a parte dos pés, enfim, ele foi usado para transplante, para pegar órgãos para ser transplantado. A tristeza dos policiais arrancando o adesivo, aí devolveram o helicóptero. Tem condição disso aqui dar certo? É claro que não. Então, a segurança pública se faz com a junção do legislativo, leis pesadas, mas, infelizmente, anti-horários não desejam isso. E a prova é só pesquisar. Tudo que se faz no Congresso é público. Eles não votam para aumentar a pena, para tirar benefício. Não votam. Não votam. Judiciário. Quando você vê um juiz dando um cafezinho para um preso, pegando uma canequinha, toma um cafezinho, põe um casaquinho, tá frio, desliga o ar-condicionado. Como é que a vítima se sente, hein? Imagine a vítima desse bandido vendo uma cena da juíza ou do juiz, coloca um casaquinho nele. Aí não dá, Kobayashi. Aí você vê um governador, como o do estado aí, que a gente está falando agora, que afrouxou. Tanto é que é o 3º estado mais violento. Afrouxou. E a gente não precisa ir longe, não. Aqui, quando os policiais prenderam aquele feminicida que arrastou a mulher, que teve as pernas cortadas, o preso parecia que estava numa sala de reunião, com o promotor perguntando, mas você foi agredido? Te agrediram? Aí o juiz, manda para a corregedoria, espécie seu ofício para a corregedoria. Peraí, e o crime de denunciação caluniosa? Você é advogado, Kobayashi. Diogo é advogado. E o crime de denunciação caluniosa, que a pena pode chegar a 8 anos, que é quando você acusa alguém falsamente de cometimento de crime? Por que esse juiz, esse promotor, não falou assim, se você mentir, se você falar qualquer coisa e não for provado, a sua pena pode aumentar em 8 anos. Não, manda para a corregedoria. Os policiais me ligaram, pediram, nos ajuda, porque a gente prendeu um feminicida que arrastou uma mulher por 1 quilômetro, ele veio para cima da gente e tirou no braço. Pois eu falei, deveria ter matado, porque morto não fala. Então, infelizmente, é assim, a polícia enxuga gelo, a polícia está acuada, e esses policiais que estão aparecendo na tela do telespectador da Jovem Pan são policiais valentes. Deixa eles trabalharem, coloca fuzil na mão deles e põe todos esses bandidos para correr e se enfrentar a polícia é vala.
Mas qual governador tem coragem de fazer isso? Poucos. É verdade, Palumbo. E aí esses policiais são acusados aí numa audiência dessa, de terem praticado algum ilícito, até eles provarem a inocência, já são afastados, às vezes estão longe do serviço, já muda toda a rotina do policial, já é penalizado, né? Ele começa já penalizado. Essa é a situação, infelizmente, de muitos agentes de segurança.